Oi pessoal, estamos na segunda videoaula de dicas de AFO para o concurso do Detran Ceará. Eu ainda estou no tópico 1 do edital, tá certo? Só recordando, grosso modo, o tópico 1 do edital do Detran do Ceará versa sobre o papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas. Em resumo, é isso. Claro que esse item 1 tem outros subitens. Esse assunto, como eu já falei na videoaula 1, será cobrado nos cargos de nível superior. Bom, pessoal, eu peguei aqui um livro de um autor de finanças públicas, o professor Edilberto Carlos Ponte Lima. Ele, a meu ver, resume brilhantemente as funções econômicas estatais. Eu peço licença aqui para ler alguns pensamentos dele que são bem representativos no tocante à síntese das funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Olha, no livro do professor, ele primeiro chama a atenção que essa sistematização, funções alocativa, distributiva e estabilizadora, isso foi, digamos assim, popularizado por Musgrave em 1959, tá certo? Com base nos estudos dele sobre os economistas clássicos, Adam Smith, John Stuart Mill e mais para frente as obras oferecidas por Keynes. Então, essa sistematização de funções alocativa, distributiva e estabilizadora, isso possui muitas raízes nos estudos de Musgrave, que por sua vez estudou afincamente os autores clássicos. Então, olha o que é que ele fala. Richard Musgrave, em livro de 1959, sistematizou, observe que ele não criou, ele sistematizou uma extensa literatura que se desenvolvia desde os economistas clássicos, principalmente Adam Smith, John Stuart Mill, alcançando a contribuição de John Maynard Keynes. Musgrave dividiu as funções do Estado em alocativa, distributiva e estabilizadora. Fazendo uma síntese do que o professor Edilberto fala sobre a função alocativa, eu penso as seguintes palavras, tá certo? Eu acho que ele foi muito feliz nessas palavras. A função alocativa justificaria a intervenção do governo para impedir ou reduzir a produção de certos bens e serviços e estimular a produção de outros. É o caso da proibição de produzir e vender drogas. Então, como é que o governo, na perspectiva do professor, observe que ele já relaciona a função alocativa ao provimento de bens públicos. Então, a função alocativa visa alocar recursos para entregar bens públicos à sociedade. Mas atenção, certos bens públicos precisam ser incentivados, já outros bens, tudo aquilo que satisfaz a necessidade humana, outros bens e serviços, observe que ele fala bens e serviços, eles não podem ser incentivados, eles têm que ser proibidos. Bom, pessoal, no tocante à função alocativa, essas considerações dele, eu acho que completam muito a nossa primeira videoaula. No tocante à função estabilizadora, eu vou ler o que está na página 28 do livro dele, 3 linhazinhas, que bem resume o que a gente falou na videoaula 1. A função estabilizadora, por sua vez, decorre diretamente da contribuição de Keynes, implicando a ação de políticas monetária, fiscal e cambial, a fim de suavizar os ciclos econômicos e de evitar ou atenuar os efeitos das crises econômicas. Bom, pessoal, de Keynes podemos extrair que o poder público tem um papel muito importante no tocante a salvar, resgatar nações de crises. Keynes defendia que a economia não podia estar entregue à sua própria sorte, que o poder público tem um papel muito importante em resgatar nações da crise, se ele bem souber utilizar os gastos
públicos. Já migrando para a função distributiva, o professor ele explica que a função distributiva decorre do reconhecimento de que o mercado é geralmente eficiente para produzir, mas não é para distribuir. O mercado é bom para produzir, mas será que ele é bom para distribuir? Ele constata que não. Quanto mais liberal é o sistema, quanto mais as forças de mercado são estimuladas, mais a riqueza é produzida, mas também há mais desigualdade. A geração de riqueza é muito importante, mas temos que observar o quê? A justiça social. Nós não podemos esquecer a justiça social. Crescer sem distribuição de renda, isso é fomentar as desigualdades. Para tentar conciliar crescimento econômico com distribuição de renda e riqueza entre camadas sociais, entra em campo a chamada função distributiva ou redistributiva para alguns autores. O professor também traz uma nota de rodapé que inclusive já caiu no concurso aqui do Rio Grande do Norte. Quando eu explico essa matéria em sala de aula, eu falo do coeficiente eu chamo Gini. Tem gente que chama Gini, eu não sei como é que pronuncia isso aqui, tá certo? É o coeficiente de Gini, G-I-N-I, Gini. Não sei a pronúncia certa disso aqui. Esse coeficiente de Gini tem tudo a ver com a função distributiva, pessoal. Olha que coeficiente interessante. Eu vou ler e depois explicar. O coeficiente de Gini só chama atenção porque isso caiu recentemente no concurso aqui no Rio Grande do Norte e vai que ser repetido no Ceará. O coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade. Ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é a distribuição. Ou seja, quanto mais próximo de 1, é como se pequena parcela da população concentrasse quase toda a riqueza. E quanto mais próximo de 0, mais igual é a distribuição. Se nós temos nações mais justas, esse coeficiente de Gini tende a ser mais próximo de 0. Lendo novamente, porque falou de coeficiente de Gini como ele é um indicador de desigualdade e quem visa combater as desigualdades é a função distributiva. Esse assunto tem tudo a ver com esse tópico aqui. O coeficiente de Gini, ou Gini, sei lá como é que pronuncia isso, é uma medida de desigualdade. Ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é a distribuição. E quanto mais próximo de 0, mais igual é a distribuição. Então, como é que você memoriza? Quanto mais próximo de 0, mais neutro. Então, uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade mais neutralizada, mais justa. Quanto mais próximo de 1, é como se poucas pessoas tentassem concentrar a riqueza. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é uma sociedade. Quanto mais próximo de 0, mais igual é a distribuição. Essas palavras são do professor Edilberto Carlos Pontes Lima, excelente autor de finanças públicas. Bom, pessoal, para finalizar as nossas videoaulas desse tópico 1 do edital, eu vou já gravar o nosso terceiro bloco de conteúdo, tá certo? Até a próxima!